Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o diretor executivo do Hospital Ouro Branco de Teutônia, José Paulinho Brant, e também o coordenador de suprimentos da entidade, o Lucas Filapi, sobre UTI, unidade de terapia intensiva, o projeto para transformar a UTI em realidade e também o projeto Reciclo. Paulinho, Lucas, bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Jussiara e os ouvintes da rádio. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Jussiara e os ouvintes da rádio. E aí, gente, o que vamos falar sobre esse hospital que tem crescido, que tem conseguido bons resultados e esse que é o grande projeto, né? A instalação de uma UTI, 10 leitos de UTI tipo 2, UTI adulta, que é algo que vocês vêm trabalhando já há alguns anos e o caminho está sendo percorrido, né? Sim, Ricardo, obrigado pelo espaço, da gente poder compartilhar um pouco como é que está o projeto, né? A gente está há alguns anos já, Teutônia está, no mínimo desde 2019, pleiteando ter uma UTI, então já se passaram praticamente 15 anos e estamos nesse momento com o projeto aprovado pelo Estado, pela 16ª, pela Visa, pelas prefeituras, e estamos atrás de recursos para poder executar então a obra e um dia falar de inauguração. Por que nós queremos fazer uma UTI em Teutônia? Isso ficou ainda mais evidenciado, Ricardo, na grande enchente de maio do ano passado, quando que muitos hospitais aqui da nossa vizinhança estavam sem acesso, estavam parte debaixo da água, e Teutônia, pela sua localização um pouquinho mais distante do rio, ficou funcionando 24 horas, tanto que o Hospital Ouro Branco atendeu muitos pacientes aqui da região. Por exemplo, o Hospital de Estrela, nós lavamos a roupa do hospital inteira por 45 dias, porque nós temos lavanderia própria, temos muita água, tínhamos energia, tínhamos internet, uma vez que hospitais aqui muito afetados em função do rio, não tinha mais essas questões básicas. Então, se era importante antes da catástrofe de maio, nós vimos que ainda ficou mais evidente que nossa região precisa ter mais leitos de UTI. Nossa região do Vale Taquari precisa ter mais hospitais fortes. E quando nós falamos de ter uma UTI, não adianta falar só de uma UTI. Nós estamos já falando em tornar o Hospital Ouro Branco um hub, um polo de saúde. Porque uma UTI vai obrigatoriamente nos exigir que nós tenhamos mais leitos, que nós tenhamos hemodiálise, que nós tenhamos um pouco de oncologia, que nós tenhamos mais colonoscopia, endoscopia, que nós tenhamos uma estrutura completa para atender esses pacientes que serão muito mais graves do que hoje. Então, nesse sentido, depois da catástrofe de maio, nós pensamos ainda mais com convicção que o Vale precisa de mais leitos de UTI e o nosso estado, porque hoje o nosso estado, nós temos em média, ouvintes, por média mês, 10 pacientes entubados na nossa emergência. O que é um paciente entubado? É um paciente que entra muito crítico, que é ficha vermelha na classificação de risco. Esse paciente, ele entra entubado e nós aplicamos o protocolo de sepse. E o que os médicos falam quando se aplica esse protocolo no paciente? É um paciente que já está com 40% de chance de ir para óbito. Então, é um paciente com infecções generalizadas, com muitos problemas já de comorbidades, doenças que ele já tem há muito tempo. E nós temos uma única alternativa: entubar aquele paciente, colocar no sistema gerente, que é o governo que controla, e aguardar, rezando, alguma vaga de UTI em algum lugar do nosso estado. De repente, abre uma vaga em Erechim, em Bagé, em Rio Grande, e daí a gente pensa, será que o paciente vai chegar vivo a essa vaga de UTI? Então, o problema era muito crítico em 2009, quando Teutônia começou a falar em ter UTI. Hoje não se fala mais sobre a necessidade, precisa ter ou não. É urgente termos. Qual é o valor estimado desse orçamento e como já estão na fase de captação de recursos? Tem algum recurso já para essa obra? Temos verbas parlamentares destinadas, temos ofícios, documentos, mas várias não chegaram ainda, pela própria questão do STF também, que teve aquela questão de reorganizar o repasse de recursos parlamentares e a questão de prestação de contas, né? Isso aos poucos vai se ajeitar e esperamos conseguir com nossos prefeitos do G8, com deputados da bancada gaúcha nos ajudando,
que esse projeto consiga ser prioridade entre os muitos que o Estado tem. E o Vale também, né? Porque a gente entende que, para nós, o UTI é mais urgente. Mas para alguns municípios, eles têm outros projetos também, que todos são importantes. Então, no meio de recursos que têm uma limitação, tornar um projeto específico mais prioritário é um desafio. Vender isso para os nossos deputados gaúchos da bancada. É isso que nós estamos tentando buscar. Complementando, Jussiara, a estimativa de custo hoje é uns 10 milhões para fazer o projeto da UTI, sendo 5 milhões a parte civil e 5 milhões a parte de equipamentos, né, como são equipamentos médicos. A gente quer fazer uma UTI adulta nível 2, que o nível 2 é a questão dos equipamentos. Seria metade de valor civil e metade de valor de equipamentos. E esses 10 milhões a gente está falando em quantos leitos? 10 leitos. 10 leitos. 10 leitos. E Claro. qual o valor que vocês já conseguiram? Recebemos do deputado Cherini, ano passado, 1 milhão para nós destinarmos para a UTI. Falta 9, então, ainda. Faltaria 9 ainda para a gente poder batalhar com o G8, com a bancada gaúcha, de conseguirmos isso nos próximos meses. E as próximas etapas? Paulinho e Lucas, até quando conseguir essa verba? Quando é que vocês imaginam começar a construção? Está com a UTI funcionando? E eu pego o exemplo aqui do Hospital São José de Arroio do Meio, que está com a UTI pronta, tem tudo já mobiliário há bastante tempo e não consegue a liberação para conseguir o funcionamento, né? Que também seria importante, mais um hospital aqui da região com UTI já está em vias de estar em uso. Como é que vocês veem a questão de vocês? Sim. Qual o planejamento nesse sentido? Sim. Podemos dividir em 2 etapas, né? A obra e os equipamentos, que custam 10 milhões, a gente tem 2 janelas de conseguir emendas parlamentares. Uma começa agora, fevereiro, março, e depois só em setembro e outubro. Então, nós temos uma estimativa de conseguir, até maio deste ano, a metade do recurso. Porque com metade do recurso, 5 milhões ou 4,5, o Lucas contrata a empreiteira e executa a obra durante este ano. Então, ficaria uma etapa 2 para o ano seguinte, que são os equipamentos. E daí ainda, Ricardo, Jussiara e ouvintes, tem a etapa 3. Uma etapa que nós executamos foi fazer o plano de negócio. Quanto custa depois manter os leitos de UTI? Quanto é o custeio? Porque o custeio, ele assusta muitos prefeitos, muitos governadores e muitos gestores. Porque uma vez uma UTI aberta, vai ser difícil fechá-la. E quem vai pagar aquela mensalidade de um leito? Se nós colocarmos 10 leitos, nós temos uma previsão de colocar no mínimo 7 leitos SUS. Talvez 8, estamos planejando ainda. E 2, 3 particular e convênio. Só que o SUS paga R$ 600 o leito, a diária. E no nosso plano de custos, analisando todos os custos hoje, médicos, equipes assistenciais, insumos, equipamentos, nós chegamos a R$ 2.500 de custo de uma diária. Então, vejam, o SUS paga 600, ele paga 25%. Então, os outros 75%, se hoje, Ricardo, tem UTIs que estão prontas e não abriram ainda, pode ter certeza que elas estão discutindo este ponto. Quem vai pagar o custeio? Quem vai bancar isso? E na Constituição é muito claro, é tripartite. É governo federal, estadual e municipal. Mas conseguir negociar isso depois que uma UTI estiver aberta, esse é o desafio dos gestores. Fora que acredito que para colocar em funcionamento também terão que ser contratados mais profissionais, né? Isso, a gente vai ter que ter uma equipe multidisciplinar, com arquitetos, engenheiros civil, elétrico. Que nem o Paulinho falou, não adianta a gente iniciar a obra sem todo o recurso, porque ela será uma obra num espaço já existente, seria no 3º andar onde fica, do nosso hospital, que embaixo está o bloco, então a gente tem que iniciar e terminar ela, porque senão tem toda a questão da parte civil, então a gente tem que ter todo esse cuidado para ter todo o recurso para fazer a parte civil dentro desse prazo, né? E até a equipe médica até depois também, né? Porque isso a gente sabe que é uma dificuldade bastante grande dos hospitais. Esse custo de 2.500 em média uma diária prevê uma equipe de no mínimo 70 novos postos de trabalho. E uma equipe de UTI, hoje, olhando as referências, para abrir tem que ter 70 pessoas treinadas para poder assumi-la por 24 horas. E essa é uma equipe, Ricardo, importante para os gestores que estão nos ouvindo entender. O hospital é uma empresa. Então, uma UTI no hospital é trazer para a Teutônia uma nova empresa que vai gerar 70 novos postos de trabalho. E é um posto de trabalho com ticket médio alto, porque um médico de UTI
custa muito, uma enfermeira de UTI custa muito, uma técnica, são pessoas muito mais especializadas para trabalhar numa UTI. Então, no mínimo 70 novos postos de trabalho, com ticket médio elevado, compõem uma UTI hoje num hospital. Então, é trazer uma nova empresa. E a conclusão para quando? 2026? Então, final de 2026? Poderíamos tranquilamente, Ricardo, Jussiara e ouvintes, pensar nisso, porque nós temos que ser otimistas. Um projeto que em Teutônia, né, Lucas, começou em 2009. Se nós ainda gastarmos muito tempo, 2030, quem sabe, não dá mais população. Não podemos esperar uma próxima pandemia, uma próxima catástrofe, uma próxima enchente, para daí correr atrás de vaga de UTI. A UTI precisa ser para ontem. Vamos aproveitar aqui, a gente já tem a Karine Schwing, a prefeita de Estrela, conectada, vai falar conosco lá de Brasília, então para a gente dar seguimento aqui, falar também do projeto Reciclo, né, que o Hospital Ouro Branco está fazendo. Paulinho e Lucas. Vou fazer somente a introdução do projeto. Na nossa missão do Hospital Ouro Branco está promover ações de saúde com excelência e sustentabilidade. E dentro dessa questão do eixo sustentabilidade, é evidente que nós estamos preocupados com a área financeira, temos que pagar as contas, questão social, fazer nossa filantropia, e nós fechamos o ano de 2024 fazendo 89% SUS, uma vez que a filantropia te exige fazer 60%, então a gente faz muito além, e a questão da sustentabilidade ambiental. E daí nós pensamos nesse projeto inovador, aqui para o Vale, que logo na sequência nós queremos muito ter adesão de todos os hospitais do Vale, de escolas e demais empresas. E o Lucas vai dar continuidade a esse debate agora. Isso, Ricardo, Jussiara e ouvintes. Então, é mais um programa que o hospital lança voltado para o meio ambiente. A gente já tem o Preserva Hobby, que é um projeto que o hospital toca há 20 anos, que tem como nome Crianças e Árvores Crescem Juntas, com a parceria da Sertel, que é quando uma criança nasce, os pais ganham uma árvore e plantam junto, uma árvore frutífera e nativa aqui do estado, e essa árvore vai acompanhando a criança. Tem uma questão da reciclagem de gordura também, o destino correto, e também temos o projeto Reuse. Todos esses projetos estão alinhados ao nosso ESG, né, que é o que significa ambiental, social e governança, né, que é um sistema, né, e com isso a gente está iniciando agora o projeto Reciclo, né? A gente está sendo, então, o pioneiro aqui no Vale do Taquari. Esse projeto tem como finalidade a economia circular. Só para vocês terem uma questão, hoje no Brasil são produzidos 80 mil toneladas de lixo ano, e desses 80 mil toneladas, só 8% são reciclados ou reutilizados. Sendo países da América Latina como o Chile, já tem 15% desses produtos reutilizáveis. Então, visando isso, a gente montou, através de uma equipe multidisciplinar, com enfermeira, equipe de higienização, equipe ambiental, esse projeto Reciclo. O que é o projeto Reciclo? Ele tem como finalidade reduzir, reutilizar e reciclar os produtos que o hospital gera. Então, um exemplo que o hospital produz de um produto é um frasco de soro, que é utilizado no paciente, né, o produto, né, o soro, e dentro dele tem um frasco, e esse frasco é descartado, e é um produto nobre esse frasco. Então, esse frasco, antigamente, ele tinha um destino para o aterro ou para uma recicladora, só que não voltava nada para o hospital. Então, a gente foi atrás de uma recicladora, que é a Lorenzon, que fica aqui em Encantado também, e fizemos esse trabalho em conjunto. Então, esse resíduo que iria para um outro destino vai para essa empresa e retorna como sacos de lixo para o hospital. Então, é um projeto de reutilizar, né? Fazer a economia. Lucas, podemos dizer que é o efeito bumerangue, né? Isso, o correto. resíduo vai e volta como produto, como matéria-prima. Então, é bumerangue, vai e volta. E vocês têm o dado de quantos quilos ou toneladas o hospital gera por mês? Sim, temos esse dado. Hoje o hospital gera por ano, tá? 65 mil toneladas. E todo esse... É claro, né? Aqui vem lixo infectante, químico, reciclável, orgânico e rejeito, né? Então, para ter uma média, 22 são desinfectantes, 3 toneladas são químicos, reciclável 3,5 ao ano, e orgânico e rejeito 26, né? Então, temos toda essa classificação também. Temos uma central de resíduos... Reciclável é 3,6 só, então. E reciclável 13,5 toneladas por ano. Ou 13? 13,5 toneladas no ano, que daria em média 20% do nosso lixo do hospital. É o que dá para, de repente, é o que dá para aproveitar, né? Esse projeto iniciou em setembro e já foi coletado 1,5 toneladas durante esse período, né? Já estamos iniciando. Também já fizemos parceria com os outros hospitais, convidamos, então já está participando do Hospital Bruno Bor, Hospital de Encantado,
Hospital de Progresso e Marquês de Souza, e também, que nem o Paulinho fez, convidamos mais hospitais aqui do Vale para poder participar, porque quanto mais a gente reutilizar esse produto, melhor para o meio ambiente, melhor para o Vale, por todas as questões ambientais, né? Além de saco de lixo, tem algum outro material que Papelão, volta? plástico, né? A gente consegue dar um pouco plástico voltar como papel higiênico, outros itens. Então a gente tem toda essa cadeia ali para a gente conseguir reaproveitar o produto. A gente sabe que como é importante, né? O destino correto, essa reutilização, né? Toda essa parte ambiental. E a gente está cada vez mais trabalhando nessa parte também, porque não adianta a gente só cuidar do paciente, também tem que cuidar do nosso meio ambiente, onde a gente vive, né? Então esse trabalho vem em prol disso, né? Boa. Parabéns pelo projeto, ou pelos projetos, né? Tanto a questão da UTI, quanto também do Reciclo. José Paulinho Brandt, diretor executivo, e Lucas Filapi, ele que é coordenador de suprimentos do Hospital Ouro Branco. Obrigado pela presença de vocês e sucesso. Obrigado, Ricardo, Jussiara e ouvintes. Abraços. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Jussiara e os ouvintes.